Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você torcedora do Flamengo, você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Sport Center, repercutindo a vitória do Mengão queridão. Que maravilha, Flamengo 2, Grêmio 1, placar final no Maracanã, jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, Flamengo conseguindo os 3 pontos importantíssimos na caminhada aí de aproximadamente 9 jogos sem os jogadores considerados titulares. O Flamengo não começou bem a partida, sobretudo na lateral esquerda. O Léo Pereira sentiu muito o início da partida, não está acostumado a fazer aquela função, e aí os jogadores do Grêmio tiraram proveito disso. Mas depois da lesão do Cebolinha, o Tite colocou o Bruno Henrique, e aí tudo bem, trocou ali 6 por meia dúzia. Bruno Henrique não comprometeu, a gente sabe da categoria do Bruno Henrique, poderia ser titular se o Cebolinha não tivesse nessa fase maravilhosa. Cebolinha sai, Bruno Henrique entra, o time do Flamengo continua ainda com problema na saída de bola, na transição e na lateral esquerda. Com a lesão, espero que não tenha sido uma lesão grave, com a lesão do Igor Jesus, que no meu ponto de vista não estava bem na partida, embora estivesse se esforçando para fazer uma partida boa, mas estava errando o passe, não estava bem na recomposição, não estava bem na transição de saída de bola, e quando ele se machuca, sai, o Tite então muda o esquema tático. E aí, rapaziada, o que me chama a atenção é que o Flamengo voltou a jogar com o Gerson recuado. O Tite então recua o Gerson, tira o Igor Jesus, coloca o jogador Luiz Araújo na ponta direita e recua o Gerson. E aí o time começa a mudar. A saída de bola melhorou com a qualidade do Gerson, impressionante, porque a gente estava sempre cobrando o Gerson ali na direita, mas o Gerson recuou e a saída de bola melhorou. O time começou a ter muita velocidade na transição e muito por conta do Lohan. Lohan, para mim, fez uma partidaça. A propósito, eu nem sei por que o Tite tirou o Lohan depois no segundo tempo, né? Ali, quando o jogo já estava caminhando para o final, um pouco mais da metade do segundo tempo, o Lohan sai e o time perde. Mas enquanto o Lohan estava em campo, a transição, a velocidade na saída de bola, na transição para o ataque foi maravilhosa. E no final ali da partida, quando o resultado já estava na mão do Flamengo, o Grêmio conseguiu fazer o seu gol. Mas o Flamengo, para mim, no meu modo de ver, fez uma grande partida com a condição que teve, com 2 jogadores sendo lesionados, já jogando com jogadores improvisados na volância e na lateral. Então o Flamengo apresentou um futebol digno do torcedor que foi assistir o jogo hoje no Maracanã. Eu tenho para mim que o torcedor ficou satisfeito. Claro que precisa mudar muita coisa, precisa se acertar. Vamos ver como é que vai ficar o Cebolinha e o Igor Jesus nas lesões que tiveram na partida, se vão ter condições de jogo no próxima partida. Vamos ver se vai retornar o Ayrton Lucas e o Alan. Tudo ainda é uma incógnita, mas o Flamengo fez uma grande partida hoje dentro das condições que o Flamengo poderia apresentar. Estou muito satisfeito. Então vamos ver aí esse vídeo comigo, acompanha, fica até o final e daqui a pouco eu volto. Valeu, rapaziada! Vamos começar falando de Flamengo e Grêmio, Zupa. Eu queria que você fizesse uma análise de todas as trocas que o Tite foi obrigado a fazer. Então, o Léo Pereira na lateral, o que é que você achou? Inclusive, eu acho que ele sentiu muito, principalmente no começo da partida. Sofreu ali. Mas o Grêmio acabou errando nas finalizações, mas assustou. Inclusive, os torcedores sentiram. Começou melhor ali. O jogo. E o Tite, inclusive, até discutiu logo no comecinho com um torcedor que estava ali, já cornetando ele no começo. Ele falou, calma, cara, é o começo do jogo. Mas foi o começo, o momento em que o Flamengo sofreu mais. E o Léo Ortiz de volante, né? Junto com o Igor Jesus, né? O que impactou muito na saída de bola do Flamengo. Então foi um jogo em que o Tite teve que remendar o Flamengo, mesmo com o elenco farto, né? Como o Praz bem citou. Mas eu dizia que foi uma vitória muito importante, não só porque ela devolve o Flamengo à liderança, mas pela maneira que ela aconteceu, porque o Grêmio não fez um jogo ruim no Maracanã. O Grêmio, como você falou, teve bons momentos no jogo, especialmente no primeiro tempo. O Grêmio teve mais posse de bola o jogo inteiro que o Flamengo, foi mais perigoso até o Luiz Araújo encontrar o golaço que encontrou para fazer 1-0.
E o Tite foi muito inteligente na segunda troca, na lesão do Igor Jesus, porque essa troca, mudou a cara do jogo, né? Porque um técnico de futebol define a sua estratégia pensando naquilo que ele acha que o jogo vai ser. Mas o jogo de futebol não respeita o que eu acho, o que você acha, o que o técnico acha. Ele se apresenta da maneira que ele se apresenta. E uma série de fatos acontecem e obriga todos os envolvidos, treinadores e jogadores, a entender o jogo e tomar as decisões de acordo com aquilo que a partida está se mostrando. E o que a partida estava mostrando? Um Grêmio melhor do que o Flamengo, um Grêmio com mais posse e atacando mais do que o Flamengo, em consequência disso, oferecendo mais espaço nas costas dos seus laterais, porque o Grêmio subia muito pela direita em cima do Léo Pereira e com o Reinaldo pela esquerda. Quando o Tite perde o Igor Jesus, e na transmissão do Premier, a equipe de reportagem até chegou a falar, olha, o Vitor Hugo está perto de entrar, está em aquecimento. Mas aí o Tite, acho que olha melhor, pensa melhor e fala, olha, se o Grêmio está ocupando mais espaço no campo de ataque, me atacando mais, subindo com os seus laterais e deixando mais espaço, ele tem que entender o que o jogo pede. O jogo pede transição, o jogo pede velocidade nas costas dos laterais. E aí ele põe o Luiz Araújo. E o Flamengo passa a ter esse espaço para correr. Luiz Araújo, né? E o primeiro gol do Flamengo sai nas costas do Reinaldo, com o avanço do Luiz Araújo. E o segundo gol do Flamengo sai também em transição, numa linda jogada do Lohan, do Pedro e do próprio Luiz Araújo. Então, o Tite e a sua comissão, na hora das trocas, acabaram entendendo o que o jogo pedia. É claro que é triste falar isso, porque ninguém torce para ninguém se machucar e o Igor virou o tornozelo, eu espero que não seja nada grave. Mas essa mudança, a troca do Igor Jesus pelo Luiz Araújo, taticamente colocou o Flamengo em condições de vencer o jogo. Então foi um jogo de alternativas bem interessantes, taticamente falando, e o Flamengo soube fazer a leitura e venceu com muito merecimento. Ô Praz, você acha que pode ser o caminho desse Flamengo, exatamente esse time que o Tite colocou em campo? E a gente ainda pode pensar se o Everton Cebolinha realmente se machucou, muscular, e aí passa mais um tempo fora, se o Igor Jesus se machucou, sei lá, um ligamento, tomara que não, mas vai que seja uma coisa mais grave e ele fique fora. Dá pra gente imaginar uma Copa América inteira com esse time que a gente viu? Com Bruno Henrique como titular. Só o Gabigol que não, né? Tem o Alan pra voltar, né? E o Ayrton Lucas, né? Os dois. Assim, é difícil falar, porque como o Zupa falou, cada jogo ele pede uma situação. Às vezes tu imagina uma coisa e dentro do jogo as coisas acontecem diferente, ou pela estratégia do time adversário, ou até mesmo por uma atuação técnica de algum jogador teu que tá perdendo um duelo e tá com uma situação fragilizada, tu tem que fazer alguma mexida. Mas assim, o Tite, nessa partida, principalmente, tanto na preparação como durante a partida, ele não pôde, vamos dizer, fazer necessariamente o que ele queria. Ele tem que fazer de acordo com as situações. Por exemplo, o lateral esquerdo ele não tinha, né? Um tá na seleção, o outro tá machucado. Volante, teve que botar o Léo Ortiz de volante. Então essas são situações que, com certeza, se ele tivesse à disposição, ele não faria. Então ele fez por circunstâncias, ele foi obrigado a fazer, não por ideia dele. E durante o jogo, mais uma vez, né? Com a lesão dos dois jogadores, ele teve que fazer substituições que não estavam no script. E aí, concordo com o Zupa, as substituições acabaram principalmente a troca do menino que torceu o tornozelo, do Igor Jesus, acabou ajudando na formatação do time. Mas, Marcela, é muito difícil. Se a gente, Deus queira que não se confirmem as lesões, né, que sejam só situações leves, é muito difícil conseguir montar um time, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Tem alguns campeonatos que tu tem um respiro, no Campeonato Brasileiro tu não tem respiro. Então, vai ser muito complicado. E a minha preocupação é com os times que não têm o poderio que o Flamengo tem, né? Porque o Tite vai conseguir se virar, vai, óbvio, ter que fazer improvisações, o time vai ter, de repente, uma queda, mas a gente tem outras equipes que não tem esse poderio. A gente vai falar daqui a pouco. O Inter hoje sofreu demais. Demais. O Inter não conseguiu jogar. O Inter tá sem centroavante. E perdeu o Alan Patrick ainda. Aí já perde um dos seus principais jogadores, o articulador, que não tem substituto. Então, assim, vai ser um período bem complicado, bem complicado. A gente, infelizmente, vai ter um campeonato brasileiro esvaziado, desvalorizado,
e bem abaixo do que a gente podia ter. E com os treinadores cobrados por isso, porque ninguém vai lembrar disso quando o time tiver 3, 4 derrotas, estiver perto de uma zona de rebaixamento. Ninguém vai estar, o dirigente, a opinião pública como um todo e o torcedor de arquibancada ou o digital, não vai falar, mas ele também tá, coitadinho do técnico, estava sem 4, 5, 6 jogadores. Eles vão ser cobrados, porque é o rendimento da equipe, né? Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, com o desenho que o Tite montou, e acho que ele imaginava um jogo diferente do que o jogo que ele fez, né? Não acho que o Tite imaginava um jogo de transição, acho que ele queria ter um jogo um pouco mais de domínio, mas ele teve dificuldade no primeiro tempo, antes das lesões, para o Flamengo sair com a bola. Então, com o Léo Ortiz e com o Igor Jesus como os volantes, parecia mais um futebol dos anos 90, sabe? Que eram 2 volantes marcadores para 2 meias criadores, né? E o Flamengo não conseguia sair com a bola. A partir da segunda troca em especial, quando ele bota o Luiz Araújo no lugar do Igor Jesus, ele puxa o Gerson para segundo volante e o Araújo como ponta. E aí o Gerson começa a qualificar mais. Então, sem o De La Cruz, sem o Alan e com a lesão do Igor Jesus, o Tite teve que voltar para aquele Gerson que a gente se acostumou a ver em outros tempos, um Gerson segundo volante. E o Flamengo começou a construir um pouco melhor, ter pontas para puxar a velocidade e encontrou o caminho para vencer o jogo. Mas, repito, o Grêmio não fez um mau jogo. Como você falou, o Grêmio terminou mal jogadas. O Grêmio sentiu muito a falta do Diego Costa, porque em vários momentos em que o Grêmio conseguiu atacar o Flamengo, muito bem pelos lados do campo, o Diego é um cara, além de um finalizador bom, é um cara muito inteligente para fazer o preparo de costas. É um dos melhores, assim, em atividade do futebol brasileiro, um dos melhores jogadores para jogar de costas para o gol, preparar, e ainda é o Diego Costa. E com a lesão dele e com o JP Galvão como centroavante, o Grêmio perdeu demais esse tipo de jogada, né? Então o Grêmio terminou mal jogadas e depois do gol do Flamengo, do gol do Luiz Araújo, o Grêmio ficou muito mais exposto e muito mais também ansioso, desesperado para buscar o empate e acabou rendendo menos. Mas no geral não foi ruim a atuação do Grêmio no Maracanã, não. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Olha, se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada! Flamengo!